Eu estava lendo um manuscrito às 2 da manhã. Tipo, manuscrito de verdade, copta antigo, cheiro de mofo que gruda na garganta. Páginas tão frágeis que se você respirasse errado, desintegravam. Café gelado na mão esquerda, direita tremendo segurando a tradução, xerox de xerox, tinta desbotada. E eu vejo isso. Aquele que ergue a mão direita com o polegar sobre o anelar e pronuncia o nome oculto, vê o que os profetas viram. Não é poesia. É uma instrução, tipo receita de bolo, mas de acesso místico. E daí eu lembro... Domingo de manhã, Igreja Batista. Eu tinha uns 9 anos. Pastor falando que a Bíblia é completa e suficiente. Sempre essas duas palavras juntas. Completa. Suficiente. Só que esse manuscrito, Jesus ensinando um gesto físico da mão direita que te conecta com, sei lá, algo que eles chamavam de reino interior. E isso não está na Bíblia. Nada disso tá. Foi investigando esses manuscritos gnósticos que eu percebi algo perturbador. Existe um padrão de supressão. Não é coincidência, não é acidente histórico, é sistemático. E quanto mais eu mergulhava nesses textos pro mentes despertas, mais claro ficava. Não estamos falando de lendas, não estamos falando de simbolismos, estamos falando de práticas concretas, físicas, que foram sistematicamente eliminadas da tradição cristã. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir. O que esse gesto fazia? Por que foi removido? E por que monges ortodoxos ainda praticam isso em mosteiros fechados, onde ninguém vê? Mas antes, preciso te mostrar um documento. Um documento que muda tudo sobre o cristianismo primitivo. Essa história de que a Bíblia contém tudo o que você precisa saber sobre Jesus. Começou quando? Ano 325. Concílio de Nicéia. Império Romano está em colapso moral. Rebeliões em todo canto. Constantino, imperador que, aliás, nunca foi muito religioso, precisa de cola social. E a solução? Criar versão única do cristianismo. Autorizada, controlável, que todo mundo siga. Simples assim. Dos mais de 80 evangelhos que circulavam nas primeiras comunidades cristãs. 80 evangelhos? 80? Quantos foram escolhidos? 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. E os outros 76? Queimados, banidos, declarados heréticos. Não porque eram mentira, porque eram perigosos. Daí em diante, Igreja Católica repetiu essa versão. Bispos confirmaram. Concílios transformaram em dogma. E por 1700 anos ninguém questionou. Por quê? Porque quando uma instituição tem exércitos, reis, tribunais de inquisição controlando a narrativa, questionar significa morrer. Literalmente. Mas olha só o que não faz sentido. Se Jesus era tão contrário a práticas esotéricas, por que ele separava os apóstolos em grupos? Por que ensinava em parábolas para as massas, mas diretamente para os escolhidos? Lucas 8:10 confirma isso textualmente. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas. Mistérios. Plural. Não uma mensagem simples de amor. Mistérios. Pensa comigo. Se o cristianismo era só sobre fé e oração, por que os primeiros cristãos eram perseguidos justamente por práticas ritualísticas consideradas mágicas pelas autoridades romanas? E aqui está o dado que ninguém te conta. Dezembro de 1945. Um camponês egípcio está cavando perto de Nag Hammadi procurando fertilizante. Pá, bate em algo duro. Ele cava mais. Jarra de barro, selada. Enorme. Tipo a altura do joelho dele. E ele fica lá, suando. Porque naquela região, quando você acha jarra antiga enterrada, ou tem ouro, ou tem maldição, as duas coisas matam. Mas curiosidade é mais forte, né? Ele quebra.
Dentro, 13 livros de couro, páginas em copta, língua que ele nem sabia ler. Mas ele sabia que era velho, tipo, perigosamente velho. E tinha evangelhos lá dentro. Evangelhos. Não cópias dos 4 da Bíblia. Evangelhos que ninguém tinha visto em 1600 anos. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade. E esses textos descrevem Jesus ensinando, não pregação, técnica, respiração específica, posturas corporais, aquelas posições de corpo tipo yoga, gestos de mão, específicos. Ele não estava só pregando, ele estava treinando. E a igreja? Levou décadas para liberar traduções públicas. Até hoje esses textos não são ensinados em seminários católicos. Até hoje. Foi quando eu li pela primeira vez o Evangelho de Filipe que tudo mudou. Eu tinha esse café gelado, já frio há tipo 3 horas. Mão tremendo. Lá estava, em copta antigo. Aquele que ergue a mão direita com o polegar sobre o anelar e pronuncia o nome oculto, vê o que os profetas viram. Não é poesia, é instrução, passo a passo. E eu percebi, passei 20 anos acreditando que conhecia Jesus. Nunca, ninguém, me mostrou isso. E daí eu fico pensando, tipo, se eles cortaram 76 evangelhos, se queimaram textos inteiros porque eram perigosos, o que mais estava nesses textos? O que exatamente Jesus estava ensinando que assustou tanto o Império Romano que eles precisaram apagar da história? Bom, alguns textos sobreviveram. E quando você lê, cara, muda tudo. Existe um conceito que os primeiros cristãos do século I chamavam de sfragis, o selo. Os gnósticos chamavam de mudra crística. Hoje, alguns teólogos que ousam pesquisar chamam de gesto de ativação apostólica. Eu chamo de gesto da mão direita. A ideia é simples. Jesus ensinava que o corpo humano não é só um receptáculo da alma. Não é prisão. É instrumento. Instrumento de conexão direta com o que ele chamava de Pai interior. Isso significa que certas posturas, certos gestos, certos pontos de pressão na mão direita podiam induzir estados alterados de consciência, visões, revelações, o que Paulo depois chamou de arrebatamento ao terceiro céu. Não era metáfora, era técnica. Parece óbvio quando você lê os textos apócrifos, né? Mas pensa, quantas vezes você ouviu um padre falar sobre isso? 0. Faz sentido porque Jesus não era europeu. Ele era judeu, do Oriente Médio, numa região que por milênios praticou tradições esotéricas, herméticas, cabalísticas. Pensa comigo, quando você quer ligar um aparelho, você não aperta um botão? Você não usa um gesto físico para ativar uma função? É a mesma coisa com o sistema nervoso humano. Os yogis da Índia sabem disso há 5.000 anos. Eles chamam de mudras, gestos de mão que ativam canais energéticos específicos. Os cabalistas judeus sabem disso. Eles usam posições de dedos durante orações para direcionar intenção. Jesus cresceu nesse contexto. Ele conhecia essas práticas e ele as adaptou. E isso não sou eu inventando. Os essênios de Qumran, grupo judaico contemporâneo de Jesus, praticavam gestos rituais, documentados, manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947. Orígenes de Alexandria, teólogo do século III, escreveu em Contra Celso. Existem ensinamentos de Jesus que não podem ser escritos, pois requerem transmissão direta de mestre a discípulo. Transmissão direta. Não livro. Não pregação. Transmissão. O próprio Clemente de Alexandria admitiu a existência de um Evangelho secreto de Marcos, contendo práticas que só eram ensinadas aos iniciados batizados. Só
aos iniciados. A informação sempre esteve lá, enterrada, fragmentada, mas lá. E eu não vou só te falar isso, vou te provar. Com manuscritos arqueológicos, com testemunhos de monges que ainda praticam, e com análise de iconografia cristã primitiva que a Igreja não conseguiu apagar completamente. Começando por uma descoberta que arqueólogos tentaram esconder por 30 anos. Vamos começar pelos textos que sobreviveram. Evangelho de Tomé, Lodion 108. Jesus diz: "Quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas." Beber da boca. Você lê isso e pensa, sei lá, poesia? Romance espiritual? Não. Como eu explico, é técnica de transmissão. Tipo quando o mestre ensina discípulo. Boca no ouvido. Conhecimento direto. Iniciação. Em tradições iniciáticas, dos mistérios de Eleusis aos tantras tibetanos, beber significa receber conhecimento direto. Boca ao ouvido. Mestre-discípulo. E o que era transmitido? Evangelho de Filipe, verso 59, descreve: "A câmara nupcial é o Santo dos Santos. O véu rasgou-se não para revelar o lugar, mas para revelar o gesto que abre." Gesto. Não oração. Não fé cega. Gesto. Os primeiros cristãos coptas do Egito, que preservaram esses textos, tinham murais nas catacumbas, mãos em posições específicas, polegar tocando anelar. Indicador estendido, palma voltada para o coração. Não eram bênçãos aleatórias, eram instruções visuais. Mas olha, eu sei o que você está pensando. Textos antigos, sei lá, pode ser interpretação, pode ser simbolismo, metáfora poética. Eu pensei a mesma coisa, tipo, histórico é legal, mas precisa de algo mais concreto, né? E foi aí que eu achei os estudos. Não de teólogos, de neurocientistas. Pessoal que coloca eletrodos na sua cabeça e mede o que acontece no cérebro quando você faz esses gestos. E o que eles descobriram? Mano, é perturbador. 2003. Universidade da Pensilvânia. Andrew Newberg, neurocientista, publica estudo na revista Neuroimage. Ele coloca monges tibetanos dentro de máquina de ressonância magnética. Aqueles tubos claustrofóbicos que fazem barulho de metralhadora. E pede para eles fazerem os mudras, os gestos de mão, enquanto ele escaneia o cérebro, em tempo real. O que ele vê no monitor? As áreas do cérebro que acendem quando você tem experiência mística, tipo sensação de união com o universo. Aquelas paradas que místicos descrevem há milênios, acendem. Não metaforicamente, literalmente. Luz vermelha no monitor. Ativação neural, mensurável. Córtex pré-frontal medial. Giro cingulado anterior. As mesmas áreas que acendem quando padres descrevem sentir Deus durante oração profunda. E o gatilho? Gesto de mão. Pressão entre polegar e anelar. Seu sistema nervoso, ele tem um botão de experiência divina. E gestos físicos apertam esse botão. Leu direito? Gestos. Mão. Produzem estados cerebrais idênticos aos descritos por místicos cristãos. E não foi só esse estudo. 2011. Universidade de Kyoto. Pesquisadores confirmam. Certos pontos na palma da mão, especialmente entre polegar e anelar, estão conectados diretamente ao nervo vago. Nervo vago? Responsável por regular sistema nervoso autônomo, frequência cardíaca, estados de consciência. 2017. Harvard Medical School. Estudo mostra. Monges ortodoxos gregos que praticam oração de Jesus com gesto de mão específico. Apresentam ondas cerebrais teta prolongadas. O mesmo padrão visto em médiums, xamãs, pessoas em transe profundo. Os dados? Lá. Publicados, revisados por pares, Harvard, Kyoto, Penn,
Mas cadê isso no Fantástico? No jornal da igreja? Nada. Dados são foda. Você tem ali paper revisado por pares, universidades top tier, metodologia científica. Difícil argumentar contra. Mas, sabe o que realmente me convenceu? Não foi o paper da Harvard, não foram os scans cerebrais, foi conhecer alguém que faz isso, tipo, que pratica, todo, dia, há 40 anos, e que viu algo. Padre Serafim. 40 anos, 4 décadas, trancado num mosteiro de pedra nos Cárpatos. Não morou lá, não passou um tempo. Trancado. Sem internet não é opção, é regra. Sem TV, sem jornal. Zero contato com o mundo externo, exceto um comerciante que trazia pão uma vez por mês. O que ele fazia lá? Manuscritos, gregos, alguns em aramaico que nem os especialistas conseguem traduzir direito. E prática. 2019. Documentarista francês consegue permissão para filmar. Não sei como. Monastério normalmente não deixa nem turista tirar foto. E Serafim... Cara, ele tem tipo 80 anos, barba até o peito, mãos com calos de tanto copiar texto à mão. Voz rouca. Décadas de silêncio fazem isso. Ele fala: nós usamos o gesto que São João ensinou a Policarpo, que ensinou a Irineu, que chegou até nós. Linhagem. Transmissão ininterrupta por 2000 anos. E ele mostra 3 dedos na posição da Trindade. Pressão no centro da palma. Respiração sincronizada. E então, o documentarista pergunta: e o que acontece? O que você vê? Serafim olha para a câmera. Não fala. Só respira. 10 segundos de silêncio. Daí ele sussurra: o que não pode ser dito. E você vê no olho dele. Ele viu alguma coisa. Algo que palavras não encaixam. 2 meses depois, Vaticano liga para o monastério. Serafim não dá mais entrevista. Coincidência? E não é caso isolado. Monges coptas no deserto de Sétis, no Egito, ainda praticam o que chamam de Salat al-Yad, oração da mão. Turistas não têm acesso. Fotografias são proibidas. Padrão demais para ser lenda. Esse relato do padre Serafim nunca foi amplamente divulgado. Eu só consegui acesso ao documentário original porque um teólogo que acompanha o Mentes Despertas trabalhou na Romênia e me enviou a tradução completa. Ele disse: isso aqui vai mudar a forma como você vê o cristianismo. E mudou. E eu pensava que era só monastérios fechados, tipo tradição ortodoxa obscura, conhecimento guardado em mosteiros remotos onde ninguém vai. Daí eu descubro... Espera, deixa eu ver se eu entendi isso direito. A Opus Dei? Prova 4. Autoridade inesperada. A organização católica ultraconservadora, aquela que foi no filme Código da Vinci, eles ensinam gestos de mão em retiros fechados? Pois é, e não é boato. Você sabia que a Opus Dei ensina gestos de mão específicos em retiros fechados? Não estou falando de sinal da cruz. Estou falando de posições de dedos durante oração contemplativa, que só são ensinadas a membros numerários. Membros. Numerários. Os de dentro. Cardeal Ratzinger, que virou o Papa Bento VI, escreveu em 1989 um documento interno. Carta sobre alguns aspectos da meditação cristã. Nesse documento ele alerta os fiéis sobre o perigo de usar técnicas orientais na oração cristã. Por que alertar? Porque essas técnicas funcionam. E a igreja sabe disso. Ela só não quer que você saiba. Monges trapistas na França praticam gestos corporais durante liturgia das horas que nunca são mostrados em missas públicas. O próprio São Francisco de Assis foi retratado em manuscritos medievais com a mão direita em posição de mudra. Mas essas iluminuras foram restauradas no século XIX e a posição da mão foi alterada. As pessoas mais espiritualmente avançadas dentro do cristianismo já aplicam o que estou te mostrando. A diferença? Eles fazem em silêncio. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto.
Para. Olha o que a gente juntou até aqui. Textos gnósticos do século I descrevem gestos de mão ensinados por Jesus. Neurociência moderna provou que esses gestos alteram o cérebro. Monges ortodoxos ainda praticam em segredo. A igreja institucional conhece, usa, mas esconde do público. Tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não está na Bíblia? Por que não é ensinado no catecismo? Por que seu padre nunca mencionou? A resposta não é bonita. Quando eu juntei os pontos, quando eu realmente entendi o que tinha acontecido, eu fiquei puto. Não é raivinha de que chato. É indignação visceral. Aquela sensação no peito de quando você descobre que foi enganado por anos. Para entender por que isso foi escondido, você precisa entender poder. Pensa comigo. Quem ganha quando você acredita que precisa de um intermediário para acessar Deus? A Igreja Católica. Durante 1500 anos, a doutrina oficial foi clara. Salvação? Só através dos sacramentos administrados por padres ordenados. Confissão? Com padre. Eucaristia? Com padre. Batismo? Com padre. Dízimo? Ah, claro, com padre. Mas se você pudesse acessar o reino interior sozinho, com um gesto da mão e respiração correta, você não precisaria de... não precisaria de nada. Padre? Não. Igreja? Não. Dízimo? Claro que não. O modelo de negócio inteiro desmorona. E não estou falando de teorias. Estou falando de história documentada. Século XIII. Cátaros no sul da França começam a ensinar. Cada pessoa pode ter experiência direta de Deus, sem intermediários, sem padres, sem igreja. E a igreja lança cruzada. Não debate teológico. Não concílio para discutir. Guerra. Cruzada albigense. 1 milhão de pessoas mortas. 1 milhão. Homens, mulheres, crianças, mortos. Por quê? Por ensinar que você não precisa de intermediário para acessar Deus. Experiência direta de Deus quebra modelo de negócio de intermediário. Por isso queimaram os manuais. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, controlam o acesso aos textos originais. Até hoje, os manuscritos completos de Nag Hammadi são acessíveis apenas em bibliotecas especializadas. Traduções oficiais omitem trechos. Notas de rodapé reinterpretam como simbólico. Segundo, treinam os padres para desacreditar qualquer coisa esotérica. Nos seminários é ensinado: gnosticismo é heresia, práticas corporais são paganismo, misticismo é perigoso. Terceiro, usam a linguagem da fé cega. Não questione, apenas acredite. Mistérios de Deus são insondáveis. Prática é superstição. O que vale é a graça. Funciona há 2000 anos. E quem paga o preço? Você. Passando décadas rezando sem entender por que não sente nada. Acreditando que espiritualidade é sobre culpa e obediência. Perdendo acesso a ferramentas que seus ancestrais cristãos usavam. Enquanto isso, as ordens monásticas fechadas mantêm o conhecimento vivo. Apenas para eles. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando conectei os pontos. Mas raiva sozinha não adianta. O que adianta é recuperar o que foi tirado de você. E a boa notícia? Agora você sabe que existe algo além do que te contaram. E saber é o primeiro passo. Deixa eu te mostrar exatamente o que fazer com essa informação. Beleza. Teoria. Chega. Eu poderia ficar mais 2 horas te mostrando manuscrito, estudo, documento, mas... Bora fazer? Agora? 3 passos. Simples. Você faz hoje. Hoje mesmo. Não precisa de permissão da igreja. Não precisa de anos de seminário. Só precisa de curiosidade. E 10 minutos de silêncio. Primeiro, a posição básica da mão direita. Senta. Não precisa ser posição de lótus de monge budista. Cadeira tá ótimo. Cama tá ótimo.
Só não fica de barriga para cima porque você vai dormir. Coluna, tenta deixar reta. Tipo quando sua mãe falava para de curvar as costas. Aquela postura. Mão direita no coração. Literalmente. Palma no peito. Agora, dobra o anelar. Você sabe qual é o anelar, né? O dedo que fica entre o mindinho e o dedo do meio. Aquele que ninguém usa para nada normalmente. Dobra ele até a ponta tocar a base do polegar. Lá embaixo. Onde o polegar encontra a palma. E o polegar? Pressiona levemente em cima do anelar. Tipo, segurando ele lá. Indicador e dedo do meio. Esticados. Apontando para cima. Mindinho. Relaxado. Só deixa ele fazer nada. Se você tá fazendo certo, parece com aquele gesto de paz e amor, mas modificado. Tipo um V de vitória, só que o anelar tá preso. Agora fica assim por uns 3 minutos. Só respirando. Fundo. Devagar. Por que isso funciona? Você tá pressionando um ponto que acupunturistas chamam de pericárdio 8. Tá ligado direto no seu sistema nervoso parasimpático. Aquele que desliga modo luta ou fuga e liga modo relaxa e processa. E depois de uns 5 minutos, você vai sentir. Não é todo mundo que sente logo de cara, mas a maioria sente calor na palma. Tipo, calor que vem de dentro, não de fora. Formigamento. Às vezes uma pulsação estranha. E se você prestar atenção no peito, onde a mão tá, sensação de abertura. Difícil explicar. Mas você vai saber quando sentir. Só isso. Começa por aqui. Hoje. Segundo, sincronização com respiração. Agora que você tem a posição, adiciona a respiração consciente. Inspira em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segura em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Expira em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto faz isso, mantenha a pressão entre polegar e anelar. A cada expiração, visualiza a energia descendo do coração para a mão. Isso pode parecer estranho no começo. Normal. Mas presta atenção. Depois de 5 minutos, você vai sentir calor na palma. Formigamento. Às vezes uma pulsação. A maioria das pessoas que testou isso falou que sentiu abertura no peito em até 7 dias de prática diária. Terceiro, e esse é para quem quer ir fundo, a palavra interior. Os manuscritos gnósticos mencionam pronunciar o nome oculto. Não é um nome mágico, é um som. Os primeiros cristãos usavam Maranata, aramaico, Vem, Senhor. Outros usavam Abba, Pai. Alguns simplesmente usavam o som, Ah. O que você faz? Mantém o gesto, respiração sincronizada, e no momento da expiração, vibra o som escolhido internamente. Não precisa falar alto, interno. Não é para todo mundo, mas se você aplicou os passos 1 e 2 por pelo menos uma semana, vai estar pronto. O benefício? Estados de clareza mental que os místicos chamam de contemplação infusa. Agora, atenção. Tem 2 erros que a maioria comete. Erro 1. Forçar sensações. Se você não sente nada nos primeiros dias, não força, não inventa. O processo é sutil, acontece no tempo certo. Erro 2. Misturar com expectativas religiosas. Isso não é sobre ser mais santo ou agradar Deus. É sobre acessar estados de consciência que fazem parte da sua neurologia. Se você evitar esses 2, já está na frente de 90% das pessoas. O que esperar? Nos primeiros 3 dias, relaxamento, calma, sono melhor. Depois de 2 semanas, clareza mental, insights durante a prática, sensação de presença. Com consistência de 30 dias, alguns relatam visões internas, sonhos vívidos, sincronicidades marcantes. Não é mágica. É neurologia espiritual funcionando como foi desenhada. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou achando que a Bíblia conta tudo sobre Jesus. Descobriu que evangelhos inteiros foram suprimidos. Viu as provas, textos gnósticos,
neurociência, testemunhos de monges, práticas secretas da própria igreja. Entendeu por que isso foi escondido? Controle institucional. E agora tem 3 passos práticos para explorar por conta própria. Em 20 minutos. Você aprendeu o que 99% dos cristãos nunca vão saber. Quando você fechar esse vídeo, você não é mais a mesma pessoa que clicou. Agora você faz parte de um grupo pequeno que questiona, investiga e busca experiência direta. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os ensinamentos ocultos de Paulo, o evangelho secreto de Marcos, práticas dos primeiros cristãos que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que estão buscando verdade além da doutrina oficial. E se você quer mais conteúdo assim, investigações profundas sobre espiritualidade escondida, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembra, Jesus não fundou religião. Ele ensinou hack de sistema nervoso. Nos vemos no próximo.